Ok, pessoal, eu já coloquei para iniciar a gravação, então. Boa noite a todos. Se aparecer mais alguém que estiver entrando, eu faço ali a liberação da permissão. A ideia é a gente conversar um pouquinho sobre o curso, para vocês conhecerem um pouco, né? Eu vou pedir desculpas porque a gente teve alguns problemas na matrícula, que não tem a ver com a coordenação do curso. Eu recebi algumas mensagens dos polos e de alguns alunos também, mas os coordenadores de curso não participam do processo seletivo e nem da matrícula. Eu só consigo enxergar o dado de algum aluno depois que ele já está matriculado no sistema, daí eu posso fazer alguma coisa. Até então, eu não consigo fazer nada. Então, o aluno às vezes manda mensagem: eu não fui matriculado ainda, eu fiz a inscrição, mas não recebi confirmação da matrícula. Eu tento encaminhar para os responsáveis, mas não consigo ajudar enquanto vocês não estão ali efetivamente matriculados, tá? Então, isso aconteceu com algumas pessoas e ainda pode estar algum aluno ingressando essa semana. Então, meu nome é Sidney, eu sou o coordenador do curso desde a primeira turma, que começou em 2017. Aqui tem um resuminho do meu currículo, vou falar rapidamente, né? Eu sou doutor em ciência da computação na área de inteligência artificial, mestre em ciência da computação na área de multimídia e jogos educacionais digitais, os dois títulos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu fiz 3 especializações, mais na área de educação, uma em espaços e possibilidades para educação continuada, pelo IFSUL, uma em administração e planejamento para docentes, pela UBRA, e uma em gestão educacional pelo SENAC. Eu sou bacharel em informática, que é um curso que hoje em dia não tem mais esse nome, hoje em dia ele se chama Ciência da Computação. Eu trabalho no FSM desde 2013, no campus de Frederico Westphalen, porque o curso de licenciatura em computação, apesar de ser em vários lugares, ele é um curso do campus de Frederico. Só um pouquinho que tem gente pedindo para entrar ainda. Eu tenho que interromper um pouquinho, tá? Desculpe. Eu sou professor há 34 anos, 28 anos na educação superior e um pouco antes eu estava trabalhando na educação básica. Tá? Então, para vocês conhecerem um pouquinho de mim, um pouquinho do curso, para vocês saberem, então, como esse curso surgiu. Ele é um curso da Universidade Federal de Santa Maria, do campus Frederico Westphalen, em parceria com a UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil, que oferta os cursos na modalidade de distância em vários polos diferentes. A gente fez o projeto pedagógico em 2014, a ideia foi trazida por um colega nosso aqui do campus, o professor Fábio, e aí tinha uma comissão que foi constituída para construir esse curso, do qual eu fiz parte, então eu estou nesse projeto desde o ano de 2014. Submetemos ao edital da CAPES em 2015, ele deveria começar em 2016, mas aí houve problemas de atraso de bolsas, porque isso tudo depende de financiamento da CAPES. Acabamos começando, então, a primeira turma em 2017, em Cruz Alta, Palmeira das Missões, Sarandi, Seberi e Três Passos. E agora essa terceira turma também está sendo ofertada em Cruz Alta, é um dos polos que foi contemplado já pela segunda vez. Na primeira turma, então, em 2017, nós ofertamos 25 vagas em cada um dos polos, ofertamos 125 no total, preenchemos 109, como eu comentei ali, né, Cruz Alta, Palmeira das Missões, Sarandi, Seberi e Três Passos. A segunda turma, ela começou no finalzinho de 2020, mas como nós já estávamos naquela época do isolamento da pandemia, ela teve uma disciplina no finalzinho de 2020, mas efetivamente começou as outras disciplinas em 2021/1. Mas oficialmente o curso é um curso de 2020/2. Ofertamos 30 vagas em cada um dos polos, preenchemos 86 dessas vagas que nós ofertamos. E aí nós ofertamos, então, em Cachoeira do Sul, Constantina, Jacuizinho, Tio Hugo e 3 de Maio. E essa turma ainda está em andamento. A terceira turma, então, que é a turma de vocês, que está começando essa semana, ofertamos 30 vagas em 6 polos. Por enquanto, preenchemos 70, mas ainda tem chamada de suplentes e pode ser que, como sobraram vagas em vários cursos, que a UFSM faça um edital de vagas complementares. Então, ainda podemos ter mais alunos. Então, essa edição agora foi ofertada em Balneário Pinhal, Canguçu, Cruz Alta, Olha Negra, Sapiranga e São Gabriel. Então, agora, na verdade, nós temos duas turmas andando em conjunto, né? A turma que entrou em 2022, que está agora no 7º semestre, e essa nova turma, então, que está começando agora com o primeiro semestre. Em 2019, a gente começou o estágio supervisionado da primeira turma. Por que que eu coloquei o estágio supervisionado como uma coisa importante?
Como esse curso é um curso de licenciatura, que é para formar professores, vocês vão ter que atuar em escolas, que é a parte prática do curso. Então, é um momento bem importante. Em 2019, a gente começou a primeira parte dos estágios com a primeira turma. Final de 2020, 2020/2, segundo semestre, né, formamos a primeira turma, tivemos, naquele momento, 25 concluintes, e depois também tivemos alguns concluintes que ficaram um pouco para trás, com alguma disciplina pendente, mas que conseguiram concluir o curso em 4 anos, o tempo previsto foram 25. E começamos a segunda turma, né, finalzinho de 2020, e atualmente está no 7º semestre, e temos, no momento, 32 alunos matriculados nessa turma, que está no 7º semestre. Em 2021, os nossos alunos participaram do ENAD, eu não sei se vocês sabem o que é ENAD, se todo mundo conhece, né? O ENAD é o Exame Nacional de Avaliação de Desempenho dos Estudantes. Ele é feito por ciclos, então não acontece todos os anos. Esse ano ele vai acontecer na área de computação novamente, a licenciatura em computação vai de novo. E aí todos os alunos que têm 80% do curso concluído, pelo menos, têm que fazer o exame como concluído. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo é o pessoal pedindo para entrar, tá? Então ele fica bipando aqui. Então, esse ano nós vamos participar do ENAD novamente. Nós participamos do ENAD, a primeira edição que o nosso curso participou, com essa turma de concluintes lá de 2020. Na verdade, quem fez o ENAD eram alunos que ficaram com algumas disciplinas pendentes em 2021. A nota do ENAD vai de 1 a 5, a nota máxima é 5. Nós atingimos a nota máxima, conseguimos com isso a nota do melhor curso das instituições públicas do Brasil, o melhor curso na modalidade de EAD no Brasil todo, isso falando especificamente de licenciatura em computação, porque os cursos são classificados pelas áreas, né? E na classificação geral ficamos em segundo melhor curso de licenciatura em computação do Brasil. Esse ano a turma que vai fazer o ENAD, não são vocês, né, que vocês estão ingressando, vão ser os concluintes, e eles têm a missão de manter essa nossa nota lá em cima novamente, né? O ano passado, 2023, começamos os estágios supervisionados da segunda turma, que é essa turma que agora está no 7º semestre, e tivemos o reconhecimento do curso junto ao Ministério da Educação. O reconhecimento do curso, a universidade ela oferta o curso e ela tem um período para fazer um pedido para fazer uma avaliação do Ministério da Educação e fazer o chamado reconhecimento. A gente fez o pedido do reconhecimento, mas aconteceu depois que o curso já estava andando, geralmente é depois da metade do curso, e foi bem na época do isolamento social da pandemia. E aí, primeiro que o MEC não tinha ainda definido como é que iam ser as avaliações, depois definiu que as avaliações nesse são virtuais, e 2 vezes as comissões do MEC marcaram a avaliação e desmarcaram, porque eles montam uma comissão e se algum professor tem algum problema, desmarca. E aí atrasou muito e acabou acontecendo só no ano passado. Tá? Então, vocês podem achar estranho, mas já tinha uma turma formada e não tinha o reconhecimento do curso ainda, sim, mas não foi um problema da universidade, foi um problema do Ministério da Educação. Independente disso, nós passamos pelo reconhecimento do curso no ano passado e também atingimos nota máxima. O nosso curso de licenciatura em computação, acredito que seja um dos poucos da universidade como um todo, tem nota 5 em todos os conceitos. Então, nós temos nota 5 no ENAD, nota 5 no reconhecimento, nota 5 no conceito preliminar de curso, nota 5 no IPP. Todos os índices que vocês forem consultar lá no Ministério da Educação, do nosso curso, tem a nota máxima. Tá? Então, isso é importante porque a gente quer sempre trabalhar para manter essa nota, né? Nós queremos sempre manter essa qualidade do curso. Quando a gente fala, então, de formação acadêmica em informática, a gente tem basicamente 3 níveis, né? Os chamados cursos de bacharelado, que formam bacharéis, os cursos de licenciatura, que formam os licenciados, e os cursos tecnológicos. Antigamente, a licenciatura se chamava licenciatura em informática, agora ela se chama licenciatura em computação. Vocês ainda podem encontrar pessoas que já se formaram e se formaram ainda com o nome antigo, né? O nome atual agora é licenciatura em computação. Bacharelados tem de várias áreas, engenharia da computação, engenharia de software, ciência da computação, sistemas de informação, alguns mais voltados para a parte de equipamento que é hardware, alguns mais voltados para desenvolvimento de software comercial. Então, cada curso tem uma especificidade, uma linha norteadora, né? Os cursos tecnológicos são cursos menores, não quero dizer menores no sentido de pequeno, de menor duração.
2 anos e meio, alguns têm 3 anos, algumas universidades ofertam cursos tecnológicos de 2 anos, eles são bem focados, então se vocês procurarem, na própria UFSM tem cursos tecnológicos, na área de tecnologia, e tem em outros lugares também, então tem curso na área de redes de computadores, jogos, bancos de dados, então cursos bem específicos. E as licenciaturas que são para formar professores. Todos os três, bacharelados, licenciaturas e tecnológicos, são cursos superiores, em diferentes áreas, diferentes objetivos, né, mas todos são cursos superiores. Como o nosso curso é licenciatura em computação, que é para formar professores, vocês vão ver que no currículo a gente tem uma mescla de disciplinas de informática e de disciplinas da área de educação, para a formação de professores. Então, didática, psicologia da aprendizagem. Aqui em Frederico Westphalen, nós temos um curso presencial que é bacharelado em sistemas de informação. Ele é um curso de computação. Se vocês olharem o currículo do curso daqui, não tem uma disciplina de didática, não tem disciplina de planejamento e avaliação, porque isso não faz parte de um curso de computação que está formando um profissional para o mercado de tecnologia da informação. Mas isso faz parte de um curso que está formando professores. Então, nós temos que seguir toda uma legislação, na verdade, duas legislações, que deixa um pouco mais complexo, porque eu tenho que seguir a diretriz que o MEC estabelece para os cursos da área de computação, e eu tenho que seguir também uma outra diretriz do que o MEC diz para os cursos de licenciatura. Então, a gente tem um problema um pouquinho maior, né? Como é que eu faço computação, seguindo as diretrizes do MEC para a área de computação, e como é que eu faço o curso de licenciatura para formar professores de computação. Onde é que vocês podem atuar? Então, eu vou fazer uma licenciatura em computação, o que que eu posso fazer, então, depois profissionalmente nessa área? Eu posso atuar como professor no ensino fundamental, médio ou técnico na área de informática. O nosso curso ele não forma professores para educação superior. Se vocês quiserem atuar como professores de educação superior, tem que fazer pós-graduação. Então não é o foco de nenhum curso de graduação formar professores para o ensino superior, esse é o foco da pós-graduação. Então nosso foco é formar professores para a área de educação básica e também para a área de ensino técnico. Também tem outras possibilidades, né? Atuar como coordenador de laboratório de informática em algumas escolas, atuar em projetos de inclusão digital, atuar em equipes que desenvolvem software educacional, então, uma equipe interdisciplinar que tenha pedagogos, que tenha profissional de computação, que tenha professores das áreas para qual o software vai ser desenvolvido, atuar como consultor na área de informática, atuar na área de educação à distância, várias universidades assim como a UFSM, junto com a Universidade Aberta do Brasil, várias outras universidades têm cursos na modalidade e contratam profissionais para trabalhar, não só professores e tutores, mas também muitas pessoas que vão trabalhar nessa parte de estrutura, atendendo a parte de ambientes virtuais de aprendizagem, desenvolvimento de softwares. Então, isso também é uma área em que vocês podem atuar. Então, eu continuo recebendo aqui pedidos de permissão, tá? Por isso que eu interrompo um pouquinho. E também a área de treinamento, né? Treinar equipes. Aqui mesmo tem alguns alunos que trabalham em algumas empresas e a função deles é fazer treinamento, que é auxiliar as pessoas a aprenderem a usar um determinado sistema. Trabalho com essa área de suporte, mas não só o suporte tirando dúvidas, mas algumas vezes fazendo treinamentos explicando para os usuários como algum determinado software funciona. O foco específico do curso é formar professores de computação para ensino fundamental, médio e técnico na área de informática. Ainda mais agora que tem uma legislação nova que trouxe na BNCC a computação para a educação básica. Então, esse é o foco principal. Tem outras coisas aqui que eu coloquei como possibilidades, né? Mas o foco principal é esse. Alguns alunos que já se formaram se queixam, né, que não tem aparecido muitos concursos nessa área, que as prefeituras e o Estado não têm aberto concurso específico para licenciado em computação. Eu acredito que isso vai mudar justamente por ter essa questão de inserir a computação na educação básica. As escolas todas vão ter que se preparar e, de alguma forma, vão ter que abrir espaço para que o licenciado em computação também possa atuar oficialmente, aí com concursos também nessa área. Um pouquinho do perfil do aluno, tá? Quando eu falo do perfil do aluno, não significa que eu tenho que ter todas essas aptidões eu já tenho que estar com esse meu perfil construído. A gente pode construir esse perfil também, né? Então, o que é um perfil de um aluno que estuda computação? Raciocínio lógico desenvolvido, tanto é que vocês devem ter visto que uma das primeiras disciplinas desse semestre é lógica matemática, que o raciocínio lógico faz muita parte do nosso trabalho como
como profissional da computação. Mesmo sendo licenciado, sendo professor, é um professor de computação, então eu também sou um profissional de computação. Aptidão para matemática, porque toda a informática, apesar de não parecer algumas vezes, é uma ciência exata e está baseada em matemática. A gente brinca que às vezes não parece, porque nem sempre os softwares funcionam como a gente gostaria que eles funcionassem, mas sim, toda a computação é baseada na matemática. Eu tenho que gostar de novas tecnologias, porque as coisas mudam muito rápido, e aí eu tenho que estar sempre estudando coisas novas. Tem que ser curioso, curiosidade em aprender coisas, né? E eu acredito que todos vocês que estão fazendo a licenciatura em computação, mesmo quem está fazendo esse curso como curso na área de educação superior, ou outras pessoas que já são formadas em outras áreas, são curiosas, senão não estariam cursando licenciatura em computação. Constante aprendizado, por que que eu coloquei aqui que é mais do que em outras áreas? Porque a área de tecnologia da informação caminha muito mais rápido que as outras. Todas as áreas estão mudando rapidamente, mas a nossa está muito mais na frente, né? Muito mais acelerada e nós temos que estar correndo atrás, né? E interesse por novos desafios. Vocês vão ter vários desafios no curso, aprender a programar, aprender diferentes tecnologias, estudar algumas coisas que estão ligadas à área de educação. Vocês vão ser desafiados nos estágios, no trabalho de conclusão, em projetos de extensão. Tem que estar interessado em participar e estar preparado para esses novos desafios. No nosso corpo docente, aqui eu coloquei os professores desse semestre. Os professores não são sempre os mesmos. Eu vou explicar o motivo disso, tá? Uh, os professores são selecionados por um edital. O edital aconteceu no ano passado. E eles são chamados de acordo com a ordem que eles foram classificados nesse edital. Então, toda vez que eu vou começar a preparar um novo semestre, eu vejo as disciplinas que nós temos, disciplinas de computação, disciplinas da área de educação, e eu tenho que ir chamando de acordo com aquela lista de aprovados. A grande maioria dos professores que participam desse edital de seleção são professores da própria Universidade Federal de Santa Maria, que a gente chama de professores da casa, ou professores internos, mas quando não tem um professor da área, ou um professor da área não se candidatou ao edital, a gente também chama professores externos. Então, vocês podem ter, em alguns semestres, professores que não são da UFSM, tá? Esse semestre, nós temos 6 disciplinas, o primeiro semestre, todos os professores são da casa. O professor Ricardo Coco, por exemplo, ele não é professor, mas ele é servidor técnico administrativo da universidade. Ele é da casa, mas não atua como professor na casa, ele é professor em outras universidades. E vocês estão vendo aqui, né, que todos os nossos 6 docentes desse semestre são doutores. Então, nós temos colegas que são professores aqui no campus de Frederico Westphalen, que é o meu caso, né? Então, a professora Adriana, o professor Guilherme, a professora Patrícia são colegas aqui da casa, quero dizer, da casa do campus, mas nós temos os colegas, o Giane, por exemplo, e a professora Márcia, que são professores lá no campus central, em Santa Maria. Tá? Então, vocês, cada semestre, podem encontrar esses professores novamente em outras disciplinas, ou podem ter outros professores que estão ali participando daquele edital, que participaram do edital e também podem ser selecionados para ministrar alguma disciplina. Tá? Nós temos esse semestre 2 tutoras na turma que está começando o curso, e nós temos tutores também na outra turma, que não estão atuando junto com vocês, né? Nós temos a Andréia e a Josiane. Consegui trazer 2 tutoras, uma de cada área. Então, a Andréia é da área de computação, e a Josiane é da área de educação. As duas já são mestres, né? Já têm mestrado concluído, para vocês verem que são pessoas também bastante preparadas e já têm experiência na tutoria. E é interessante porque elas têm visões, né, que eu consigo dividir um pouco as disciplinas mais de educação eu consigo colocar a tutoria com a Josiane e as mais de computação com a Andréia. Isso nem sempre é possível, mas esse semestre a gente conseguiu fazer dessa forma. Tá? E são as pessoas que atendem vocês ali nas disciplinas, é quando vocês têm alguma dúvida, geralmente quem dá a primeira resposta é o tutor da disciplina. A Andréia está com 3 disciplinas e a Josiane também com 3. A gente dividiu 3 disciplinas para cada uma nesse semestre. Onde é que vocês encontram informações sobre o curso? No sábado, se não me falha a memória, foi dia 9, eu busquei no sistema acadêmico os e-mails dos alunos que já estavam matriculados até aquele dia, que, como eu disse para você lá no início, eu só consigo ver os alunos que já estão matriculados, então, candidatos, quem ainda está em processo de seleção, quem não entregou algum documento, eu não consigo ver enquanto não colocam ali no sistema matrícula para eu enxergar.
Aí eu criei uma lista no Google Groups com todos os e-mails e mandei um e-mail de boas-vindas. E nesse e-mail eu coloquei algumas coisas. Uh, o site do Moodle, como é que fazia a dispensa de disciplina, fiz algumas coisas ali para vocês. Então eu criei uma lista de e-mails, que se chama Licenciatura em Computação terceira turma, rumo a Google Groups. Algumas vezes vocês não recebem a mensagem, então tem que verificar se vocês não estão com essa mensagem na caixa de spam. Então, se alguém não recebeu a mensagem, se alguém não tem o seu e-mail cadastrado ainda, hoje eu ainda verifiquei de novo, alguns alunos que entraram matriculados essa semana e cadastrei, daí vocês recebem um e-mail de boas-vindas. Então, se alguém não recebeu, pode mandar um e-mail para mim depois, que eu cadastro, ou dá uma olhada na sua caixa de spam se a mensagem não está lá. Tá? Eu mandei uma mensagem de boas-vindas, depois eu mandei uma mensagem avisando sobre essa reunião online, divulguei uma vaga que saiu essa semana numa escola de Santa Maria, então eu uso essa lista de e-mails para a gente se comunicar. Alguns alunos reclamam que eu não uso o WhatsApp. Não é que eu não use o WhatsApp. Tanto uso que vários coordenadores de polo fizeram contato comigo essa semana e conversaram comigo pelo WhatsApp. Eu sou professor aqui em Frederico Westphalen e eu ministro 5 disciplinas diferentes durante o ano. E eu tenho muitos orientandos de TCC e de especialização. Esse ano eu devo ter uns 11 orientandos. O nosso curso de licenciatura em computação que eu coordeno agora está sendo ofertado em 11 polos. Eu acho o WhatsApp um pouco invasivo, então, se eu abrir o WhatsApp para todo mundo e todo mundo ficar me mandando mensagem o tempo inteiro, eu não consigo dar conta de responder todas, porque eu já tenho as mensagens dos polos, da Prograde, dos meus alunos de orientação de TCC, e aí aquele negocinho bipando o tempo todo, o dia todo, aquilo não ajuda a gente a trabalhar. Por exemplo, eu vou para aula, eu dou aula de noite, né? No horário que eu estou em aula, o meu celular, ele vai ficar no silencioso. E às vezes eu termino a aula, eu abro o e-mail e o WhatsApp e tem 50 coisas para responder. E as pessoas, às vezes, assim, com pressa que eu respondo. Só que eu estava em aula e durante a aula eu não vou responder, porque no momento da aula eu tenho que dar atenção para os alunos que estão lá na aula. Então, eu tenho evitado usar o WhatsApp. Alguns alunos meus têm o meu contato, alguns da licenciatura também, e usam ali, mas eu não divulgo para todo mundo, tá? Então, eu divulgo os e-mails, tem o e-mail da coordenação, que é linkcomp.ead, tem o meu e-mail pessoal, sidneyrenato.silveira, eu tenho outro e-mail, que é o e-mail do FSM, e se vocês perceberam, quem me mandou e-mail essa semana, tanto professores, tutores quanto alunos, sabem que eu respondo todos, tá? Então, assim, mesmo sendo e-mail, mas o e-mail demora. Não tanto, porque se eu estou com o meu celular ali, eu consigo abrir os e-mails e consigo abrir o WhatsApp também. Eu só não respondo no horário que eu estou na aula ou quando eu estou dormindo, tá? Porque às vezes os alunos perguntam assim, o senhor dorme? Sim, eu também durmo, tá? Então, às vezes o aluno manda, a gente recebe mensagem sábado, domingo, eu respondo também, tá? Se eu estou com o celular ali e tenho como responder, não importa se é sábado ou domingo, eu também vou responder. Então, sempre que tiverem alguma dúvida, mandem um e-mail. Quem não está cadastrado na lista ainda não está recebendo, antes de verificar, de me mandar um e-mail para cadastrar, dá uma olhada se não está caindo na caixa de spam. E depois, se alguém precisar do WhatsApp, também eu disponibilizo, mas é uma coisa que eu deixo um pouquinho para mais assim, reservado, para não também estressar o grupo do WhatsApp, porque às vezes a gente já está em tantos grupos e fica mais complicado de responder tudo, né? Um pouquinho sobre o currículo, claro que não vou falar de todas as disciplinas, mas para vocês terem uma ideia, né? Ali no site do curso, que eu mostrei aqui antes o linkzinho, que eu mandei também por e-mail, lá vocês conseguem encontrar todo o currículo, dá para abrir disciplina por disciplina, para ver o plano de ensino de cada uma, o que eu vou estudar em cada uma delas, tá? Que é bem mais detalhado. Então, primeiro semestre, vocês têm 6 disciplinas. Eu coloquei aqui em negrito uma disciplina que eu considero bem importante, que é a metodologia da aprendizagem em EAD. Não que as outras não sejam importantes, mas como esse é um curso na modalidade de educação à distância, é importante vocês começarem a entender como funciona, para quem nunca trabalhou com educação à distância, porque tem alguns alunos que só fizeram cursos presenciais, então se essa é uma realidade de vocês, né, porque vocês também começam a entender como é que funciona essa modalidade. Segundo semestre, novamente 6 disciplinas, eu destaquei uma bem importante, introdução a algoritmos, é quando vocês vão começar a programação de computadores. Então, o primeiro contato para quem não é da área de computação. Alguns de vocês já devem saber programar, alguns de vocês já fizeram curso técnico na área de informática, alguns já devem ter feito curso superior nessa área, mas não de licenciatura, então já deve ter esse conteúdo, mas quem não tem é o primeiro contato que vocês vão ter com essa área de computação, que é especificamente a parte de programação. Terceiro semestre, aqui eu não destaquei nenhuma disciplina como muito específica, mas, novamente, várias disciplinas.
quarto semestre, vocês podem ver que as disciplinas, elas vão mesclando um pouco de matemática. Tem alguém com um áudio aberto fazendo um barulho de celular, eu acho. Então, aqui vocês vão vendo que as disciplinas vão mesclando um pouco. Tem um pouco da área de educação, um pouco da área de informática, um pouco de matemática, porque, como eu disse, o curso, ele mescla a área de educação e a área de computação também. Quarto semestre vai acontecer o que a gente conhece aqui como disciplina complementar de graduação, que a gente chama de DCG. Vai ter uma primeira DCG, que é uma disciplina que não está aqui no currículo, então isso vocês vão ficar sabendo antes, qual a disciplina que vai ser ofertada, e aí como é que vocês fazem essa matrícula nessa disciplina complementar. Quinto semestre, eu destaquei uma disciplina que fala sobre ensino e aprendizagem em informática, então é bem específica, né, como é que eu me preparo para ser professor da área de computação, e aí já começam os estágios, que é quando vocês começam as atividades práticas nas escolas. São 4 estágios. Por que que tem tanto estágio? Porque a gente tem que cumprir o que o MEC estabelece como legislação lá para licenciatura, então tem um número mínimo de carga horária de estágio, então, nós temos que cumprir essa carga horária, senão vocês não conseguem se formar como licenciados em computação. Sexto semestre, então, segundo estágio, várias outras disciplinas também, mas destaquei ali em negrito uma disciplina importante que seria a continuação, né, um segundo estágio. Sétimo semestre e oitavo, então, terminando o curso, porque o curso, se você conseguir cumprir todas as disciplinas no tempo previsto, ele dura 8 semestres, que são 4 anos. No sétimo e no oitavo semestre, destaquei, então, os estágios e os TCCs, estágio 3 e estágio 4, trabalho de conclusão de curso 1 e 2. O trabalho de conclusão, 1 e 2, o 2 é uma continuação do 1. Os estágios não, tá? Os estágios são independentes. Eu fiz o meu estágio 2, por exemplo, numa escola, lá na quinta série, sobre usar jogos educacionais, e aí o meu estágio 4 eu fui fazer no ensino médio, por exemplo, na disciplina de química para trabalhar com softwares voltados para química. Então, os estágios, eles não são continuações, cada estágio, ele é independente. O trabalho de conclusão, ele é uma continuação, vocês começam o trabalho de conclusão no sétimo semestre e terminam ele no oitavo. Vocês vão fazer um projeto que vai durar um ano inteiro. Alguns trabalhos de conclusão podem ser alinhados com algum dos estágios. No meu estágio 2 eu fiz um trabalho na área de jogos educacionais e eu quero complementar no meu trabalho de conclusão isso que eu já tinha no estágio. Eu estou fazendo o estágio 3 e eu quero usar uma parte do meu estágio 3 no trabalho de conclusão. Então, o trabalho de conclusão pode, sim, se vocês quiserem, ser feito junto ou com alguma parte do estágio, mas isso é uma decisão de vocês, não é obrigatório. Eu posso fazer o estágio numa área e o TCC numa outra área. Vou fazer o estágio trabalhando com ferramentas de inteligência artificial, mas o meu trabalho de conclusão eu quero fazer na área de jogos. Não tem nenhum problema, tá? Isso é uma decisão de cada aluno. O curso todo, então, tem 3.320 horas, 8 semestres, ou 4 anos. Uma coisa que os alunos perguntam, né, se pode trancar os cursos na modalidade de AD, como eles dependem de verba da CAPES, a UFSM não permite trancamento. Se vocês trancam um semestre, quando vocês quiserem voltar, aquela turma não está sendo ofertada de novo. Tanto é que agora a gente está ofertando as disciplinas do primeiro semestre para vocês que estão ingressando e as disciplinas do sétimo semestre somente para a turma que está em andamento. Todos os outros semestres não tem nenhuma disciplina sendo ofertada agora. Então, se algum aluno parar, ele não tem como voltar no semestre seguinte e fazer as disciplinas que ele perdeu. O que nós temos feito desde que o curso começou? A gente tem ofertado, sempre no semestre seguinte, as disciplinas num formato que o UFSM chama de resolução, que são só as provas. Mas isso quando o aluno se inscreve no semestre, faz a disciplina e por algum motivo não termina. Ele não conclui, ou não passou porque não conseguiu passar com a nota, ou não termina e fica com a nota mais baixa, ou não assistiu nenhuma aula, não fez atividade. Aí no semestre seguinte ele pode fazer no formato de resolução, que é só fazer as avaliações, para evitar que o aluno desista e não tenha como recuperar aquilo. Mas essa resolução, ela só serve no semestre seguinte. Então, vocês têm 6 disciplinas agora. Se vocês não aprovarem alguma delas ou não terminarem alguma delas, no semestre seguinte vocês podem fazer elas no formato de resolução. Lá em 2025 já não dá mais. É sempre só no semestre seguinte, o semestre subsequente, tá? Que é uma regra da universidade.
Além dessa carga horária de disciplinas que eu mostrei ali para vocês, os 8 semestres, como é que elas estão divididas, o Ministério da Educação colocou uma obrigatoriedade nos cursos que, no mínimo, 10% da carga horária tem que ser desenvolvida em atividades de extensão. E aí, nesse currículo de 2024, isso já está valendo. Então, de 3.320 horas, a gente tinha que ter pelo menos 332. Fizemos um ajuste no currículo, chegamos em 350 horas. Então, durante o curso, vocês vão ter que desenvolver, além das disciplinas todas, 350 horas divididas nesses 4 anos em atividades complementares de extensão. Participar de projetos de extensão, realizar oficinas nos polos, podem ser algumas atividades à distância também, não precisa ser presencial, participar de organização de eventos como jornadas acadêmicas. Isso tudo a gente vai discutindo durante o curso, vão aparecendo oportunidades e vocês vão ter que complementar essas horas, são horas extras, tá? Então, eu tenho que cumprir as 3.320 dos 8 semestres e mais essas 350. Aí eu cheguei, por exemplo, no último ano do curso, tô lá no 7º semestre, chegando no finalzinho, e eu não fiz nenhuma atividade de extensão. Eu tenho que completar essas 350 horas até terminar o curso. Quem não completa, pode terminar todas as disciplinas, ser aprovado em todas elas, mas não se forma enquanto não complementar também essas atividades de extensão. Então, se vocês puderem ir fazendo durante o curso, não deixar assim para todo o. deixar tudo para o final, é melhor, tá? Então, se vocês puderem ir dividindo durante os semestres. Como é que funciona aproveitamento de disciplinas? Eu mandei lá no e-mail um linkzinho com o tutorial, aqui está o link, depois eu vou mandar a apresentação para todo mundo, né? Se vocês já cursaram alguma disciplina em algum curso superior, graduação ou pós-graduação, não vale curso técnico, tá? Tem que ser sempre do nível igual ou maior. Ah, eu já sou formado em psicologia, eu recebi essa semana uns pedidos de aproveitamento de uma aluna que é formada em psicologia, se não me falha a memória. Então, já sou formado numa outra licenciatura, já sou formado num bacharelado, já fiz uma especialização, já fiz mestrado, porque às vezes a gente tem aluno que já até já doutorado já fez em outras áreas. Vocês podem pedir dispensa de disciplinas. Tem que ter no mínimo 75% do conteúdo equivalente e da carga horária. As nossas disciplinas têm 60 horas. Se eu, por exemplo, fiz uma disciplina de 30 horas, não dá, porque 30 horas são só 50%. Então, teriam que ser disciplinas de no mínimo 45 horas. Dá para juntar. Às vezes vocês fizeram, eu quero aproveitar a disciplina de português instrumental. E lá onde eu estudei tinha 2 disciplinas, português 1 e 2, cada uma com 30 horas. Posso juntar as duas. Vocês vão juntar as duas nesse pedido. Então, para fazer o pedido de dispensa, vocês têm que ter o plano de ensino da disciplina de onde vocês cursaram e o histórico onde comprova que vocês foram aprovados. E aí vocês vão lá no portal estudantil, ou portal do aluno, lá na opção, se não me engano, é alteração curricular, e vão lá fazer o pedido de dispensa. Tem que fazer disciplina por disciplina. Cada pedido que vocês fazem, ele é encaminhado como se fosse um processo, vem para mim a caixa postal como coordenador e eu tenho que analisar. Daí eu verifico se a carga horária está de acordo, se o conteúdo está de acordo, defiro ou devolvo para você se tem que fazer alguma coisa. A devolução pode ser dizendo que não dá para aproveitar, porque o conteúdo não é similar, ou porque a carga horária não chegou, ou às vezes eu devolvo com alguma sugestão de como é que vocês podem. Essa semana eu lembro que eu devolvi uma sugestão para uma aluna pegar uma disciplina que ela tinha colocado junto e separar, porque dava para aproveitar por outra. Então, como eu já conheço o currículo, eu consigo fazer algumas sugestões ali também. Como é que eu sei que disciplina que eu posso aproveitar se eu não sei só pelo nome? Vocês vão lá no site do curso e olhem lá os planos de ensino. Eu quero saber se eu posso tentar aproveitar metodologia científica da pesquisa. Eu fiz uma disciplina similar numa outra universidade. Vamos lá dar uma olhada no plano de ensino. Se vocês acreditam que o conteúdo é no mínimo 75% similar, encaminhe o pedido. Tá? O que vai acontecer, eu vou analisar, e se não for, eu vou devolver para vocês dizendo que não é possível. Enquanto vocês não fazem esse pedido de aproveitamento, a disciplina continua aparecendo para vocês e vocês têm que cursar. Mas eu terminei o primeiro semestre e tinha lá disciplina lógica matemática que eu podia ter aproveitado. Cada aluno tem que fazer esse pedido não é automático, tá? Então, a disciplina ela continua aparecendo ali para vocês, ou vocês cursam, ou vocês esperem um aproveitamento se você já cursar alguma similar em alguma instituição, lembrando que também pode ser pós-graduação, tá? Então, graduação ou pós-graduação. A matrícula no primeiro semestre, como eu comecei lá no início pedindo desculpa para vocês que houve uma série de problemas, que não dependem do coordenador, porque não é o coordenador que faz as matrículas, tá? Eu só recebo os alunos depois que foram matriculados.
No primeiro semestre, ela é automática. Os alunos são matriculados automaticamente pelo setor que faz o processo seletivo e faz o cadastro de vocês. A partir da primeira, os alunos que fazem as rematrículas. Então, quando chegar o período lá em 2024/2, vocês é que vão ter que fazer o pedido de matrícula no portal do aluno. Eu já trouxe aqui para vocês as datas de 2024/2. Então, entre 22 e 25 de julho, vai abrir no portal do aluno, segundo o calendário acadêmico da UFSM, o período para vocês fazerem a rematrícula. E aí, vocês que têm que ir lá colocar as disciplinas que vocês querem cursar. Eu aviso antes, eu mando e-mail, eu digo quais são as disciplinas que são ofertadas para aquele semestre, as que vão ser ofertadas em resolução para quem reprovar em alguma, reprovou porque não fez, reprovou porque não atingiu a média. Eu sempre aviso antes, mas vocês que têm que fazer. O que muda a partir do segundo semestre, além de vocês fazerem a rematrícula? Eu consigo ajustar a matrícula também depois, tá? Então, assim, eu quero fazer uma disciplina num outro curso, EAD, como aluno extracurricular, daí a gente pode pedir para outro curso. Eu quero fazer uma disciplina que está sendo ofertada lá no 8º semestre, está sendo ofertada agora. Aí eu já consigo fazer alguns ajustes também, desde que essa disciplina que vocês queiram fazer esteja sendo ofertada, tá? E eu também aviso qual é o período de ajuste, como é que vocês fazem para fazer o pedido, isso tudo eu vou sempre avisando vocês antes. Falei um pouquinho lá para vocês que a gente tem estágio e tem trabalho de conclusão de curso. Então, se vocês quiserem conhecer os trabalhos de conclusão de curso da primeira turma, que foi aquela turma que concluiu o curso em 2020, eles estão no repositório da FSM, que tem o link, tem uma coleção da licenciatura em computação, esse repositório se chama Manancial. Lá vocês vão encontrar todos os trabalhos de conclusão que já foram entregues e foram apresentados nessa primeira turma. A temática dos trabalhos depende do aluno. Então, aqui eu trouxe umas para vocês verem. O que os alunos fizeram lá na primeira turma? Alguns alunos trabalharam com jogos educacionais, alguns trabalharam com qualificação de docentes, realidade virtual e realidade aumentada, videoaulas, pensamento computacional, que é uma área interessante também. Lembrando que os nossos alunos lá em 2020, todos eles fizeram, todo aquele ano de 2020, à distância, sem nenhuma atividade presencial, porque a gente estava no período de isolamento social devido à pandemia. Então, até os estágios deles foram à distância, o que agora não é, agora os estágios voltaram a ser presenciais, né? Então, eles fizeram uma série de trabalhos também para ajudar professores a, a usarem ferramentas que eles não estavam acostumados a usar, porque os professores de todos os níveis tiveram que trabalhar usando alguma ferramenta, né, de tecnologia, porque estavam trabalhando nesse período de isolamento social, e vários alunos do nosso curso de computação ajudaram outros professores de outras áreas a se qualificarem, e usaram isso também como tema dos seus TCCs. Então, lá nesse repositório, vocês conseguem acessar todos os nossos trabalhos de conclusão. Vocês vão ver que os nossos trabalhos de conclusão, eles são no formato de artigo científico, eles não são monografias. Alguns cursos usam monografia. Parei para tomar uma aguinha, tá? Mas o nosso curso nunca usou, o nosso curso presencial aqui também não, a gente sempre usou o modelo de artigo, então é um artigo científico seguindo o modelo da SBC, Sociedade Brasileira de Computação. Ele é um texto que fica menor do que uma monografia, mas é um texto mais complexo, um texto mais denso. Então, não é porque ele é menor que não vai ser um texto fácil de fazer, né? E a gente tem incentivado os alunos sempre a fazerem alguma coisa prática. Então, alguma intervenção numa escola, com uma turma de alunos, ou com professores, qualificando docentes de outras áreas, para que vocês já comecem a entrar na atividade prática mesmo. Por isso que dá para fazer algumas coisas também ligadas ao estágio. Como eu falei de TCC, né, e também de estágios, muitas coisas do que vocês vão produzindo durante o curso, ou mais no final, no estágio e nos trabalhos de conclusão, viram publicações. Publicações em e-books, publicações em artigos de periódicos, publicações em eventos. Aí eu trouxe aqui algumas só para vocês verem, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um trabalho que foi um software que a aluna fez na disciplina de Laboratório de Linguagem de Programação, o QuizEduc, foi publicado numa revista. Nós temos ali um outro trabalho sobre qualificação docente durante a pandemia, que foi publicado num e-book. Aqui, ó, nós temos um na área de pensamento computacional, tá? Então, tem vários trabalhos, eu só peguei alguns aqui para vocês verem, né? Quase todos eles têm alunos e professores participando, né? Deixa eu voltar aqui no slide anterior. Aqui, por exemplo, ó, a Camila Martins é uma aluna nossa formada que trabalha lá no município de Juí.
Ali o Alencar Nilschrank era do polo de Três Passos. O Rodrigo Gobi é um aluno nosso do polo de Palmeira das Missões. Depois chegou onde é que tem mais alunos aqui. Aqui nós temos uma aluna que é a Juscelia. A Juscelia era do polo de, deixa eu lembrar, Sarandi, se não me falha a memória, tá? Então, várias atividades que a gente vai desenvolvendo durante o curso, projetos, atividades do estágio, atividades dos TCCs, vão virando publicações. Para quem não é da área acadêmica, está ingressando pela primeira vez agora num curso superior, não deve estar muito acostumado com essa produção, né? Produzir artigos, mas para quem já é professor, para quem já fez uma pós-graduação, sabe que isso é muito comum, né? Nós trabalhamos muito, não só desenvolvendo os projetos, mas divulgando os resultados dos nossos projetos. E essa divulgação científica é feita através da produção de artigos, de capítulos de livros, de e-books, e é importante que vocês comecem também, mesmo durante o curso de graduação, a fazerem essas produções, porque isso também vai permitir que vocês depois busquem um mestrado, busquem um doutorado, se vocês querem continuar estudando, né? E isso conta bastante pontos depois se vocês querem buscar uma pós-graduação. A gente tem nesse modelo da Universidade Aberta do Brasil diferentes atores. Nós temos os chamados professores conteudistas, que elaboram os materiais didáticos das disciplinas. Vocês vão ver que as disciplinas, quase todas elas já têm um e-book. Esse e-book foi elaborado por um grupo de professores, que não necessariamente são professores que estão ministrando as disciplinas, porque os editais de seleção não são os mesmos, então a UAB e a CAPES fazem um edital para selecionar conteudista, e aí uma pessoa, um grupo de pessoas constrói um material, e depois existe um edital para o professor que vai ministrar a disciplina. Às vezes acontece de vocês encontrarem o professor que está ministrando a disciplina lá como coautor também do e-book, que é o caso, por exemplo, esse semestre de metodologia da aprendizagem em AD, por exemplo. A professora Adriana, que está ministrando a disciplina, é uma das coautoras do e-book, que eu também participei. Mas algumas vezes não. Por exemplo, o professor Gianni, que está ministrando a disciplina de aplicativos computacionais, ele não é conteudista do e-book, né? Porque na época que a gente fez o e-book, ele não era professor do curso. Então, existe uma categoria, né, que é o professor que cria os conteúdos. Nós já temos, então, 23 e-books que foram produzidos para várias disciplinas, estão disponíveis nesse link aqui. Se vocês forem lá no site da Coordenadoria de Tecnologia da Educação, da UFSM, vão encontrar e-books de todos os outros cursos também. Se vocês querem dar uma olhada em outras áreas, né? Então, vocês vão ver lá que na área de computação já temos 23 e-books de diferentes disciplinas, não temos de todas. Por que nós não temos de todas? Quando a gente começou o curso lá em 2017, a gente ganhou da CAPES bolsas para os professores ministrarem as disciplinas e bolsas para os professores construírem material didático. E à medida que essas bolsas iam chegando, a gente ia produzindo material. Final de 2018, as bolsas de materiais foram cortadas por falta de recursos. E aí abriu um novo edital, se não me falha a memória, em 2021, que alguns professores nossos concorreram, foram contemplados, mas ainda não receberam a verba. Então, nós conseguimos produzir com aquelas bolsas que nós tínhamos naquela época, 23 e-books, e não conseguimos fazer o restante. Se vierem novas bolsas, daí nós vamos produzindo dessas disciplinas que nós não temos, que são as mais para o final do curso. Tá? Aí nós temos, então, o professor conteudista, que faz os e-books, os professores formadores, que são os que estão com vocês nas disciplinas lá no ambiente virtual, no Moodle. Eles que elaboram o planejamento das aulas, como é que vão dividir os conteúdos, os exercícios, as avaliações, o que vale nota, o que não vale, se vão usar fórum, se vão usar videoaula do YouTube, se vai ter aula online ou não, se vai ser atividade só assíncrona. Eles que criam aquela sala de aula virtual no Moodle. Então, tudo aquele que vocês enxergam no Moodle é feito pelos professores formadores com apoio dos tutores. Tá? Eles não são, então, quem fez o e-book, mas eles usam o e-book também. Muitos colocam no seu próprio cronograma das aulas uma divisão de aulas de acordo com os capítulos dos e-books. E aí nós temos os tutores. O modelo ideal da CAPES era que nós tivéssemos um tutor em cada polo, seria chamado tutor presencial, e os tutores à distância que atendem vocês no Moodle. Qual é o problema de nós não termos tutores para atender todos? A CAPES diz que eu posso ter um tutor a cada 18 alunos matriculados. Se eu não preencho todas as vagas, eu não tenho como pagar a bolsa de todos os tutores. Então, no nosso curso, a gente não tem mais tutor presencial desde 2018.
que nós não tínhamos mais dinheiro, não tínhamos mais verba para pagar. Então, nós só temos agora tutores virtuais. Antigamente, quando a gente começou o curso, eu tinha o tutor virtual, que atendia no Moodle, e vocês tinham um tutor lá no Polo também, específico do curso. Agora a gente não tem mais recurso para isso, não tem dinheiro. Então, infelizmente, nós agora tivemos que nos adaptar, estamos trabalhando só com as tutorias à distância. A ideia do tutor não é ser professor, tá? Quem define o cronograma, define as atividades, quanto vai valer cada atividade, faz o cronograma, é o professor. O tutor, ele está ali para fazer o primeiro contato. Vocês têm uma dúvida, vocês perguntam para ele, se ele não souber, ele vai pedir ajuda do professor, ele vai corrigir a atividade de acordo com os gabaritos que os professores repassarem para ele, vai responder as mensagens no fórum. O tutor tem o professor da disciplina para tirar dúvidas, e caso ele precise de alguma coisa que o professor não possa resolver, ele vai perguntar para mim também, tá? O que eu, coordenador, não posso fazer? O aluno está com uma dúvida na disciplina da professora Patrícia de Lógica Matemática. Não tem como eu responder, tá? Porque eu não sou professor de Lógica Matemática. O nosso curso tem mais de 40 disciplinas. Eu não sou professor de todas as 40. Claro, algumas eu entendo mais. Vocês querem saber uma dúvida de introdução a algoritmos? Eu sei. Mas eu não sou professor da disciplina. Quem tem que responder é o tutor e depois o professor, tá? Então, o coordenador do curso não é quem vai lá no Moodle abrir cada disciplina e responder mensagem específica da disciplina. Eu estou sem nota naquela atividade de avaliação do fórum da disciplina de fundamentos filosóficos. Tem que verificar com o tutor e com o professor daquela disciplina. Eu não gerencio nota de atividades dos professores. Isso cada professor tem a autonomia para fazer o seu trabalho. E pedem ajuda para mim quando precisam também, tá? Eu não quero dizer que eu não estou disposto a ajudar. Tem coisas que eu não posso fazer porque não cabem a mim, né? Eu nem poderia interferir na avaliação dos professores. Eles são autônomos, né? Tem autonomia para isso. Eu não posso lá interferir na avaliação, né? Se eles disseram, por exemplo, que o fórum vale 2 pontos e que a atividade para entregar na semana que vem vale 1,5 ponto, essa é uma decisão do professor na sua disciplina. Como é que a gente organiza as atividades? A gente está organizando, a gente já fez antigamente de forma trimestral, agora voltamos, desde a época da pandemia, a fazer de forma semestral. A gente tem 17 semanas de atividades letivas, contando nessas 17 semanas 4 momentos de avaliação, que a gente chama de parte 1, parte 2, P1, P2, avaliação 1, avaliação 2, cada professor usa um nome, não importa, né? Na metade do semestre, uma primeira avaliação, quando termina o semestre, uma segunda avaliação. O nosso curso tem uma avaliação diferente das outras, de outros cursos, e diferente da universidade, que é a chamada avaliação substitutiva. Nós instituímos essa avaliação a partir de uma decisão do colegiado do curso, desde a primeira turma, que é uma avaliação antes do chamado exame final. A avaliação tradicional do FSM tem P1, P2 e exame final. Nós colocamos uma avaliação antes do exame final, que é para resolver problemas. Assim, o aluno não entregou uma tarefa, o aluno não fez uma prova, o aluno estava doente, aconteceu algum problema que o aluno não conseguiu fazer a avaliação 1 ou a 2. O professor vai fazer, então, uma semana de avaliação substitutiva para substituir uma das notas. Ou a 1 ou a 2, não pode ser as duas, tá? E aí tem que tomar cuidado. Substituir, levando ao pé da letra, é substituir mesmo. Eu tinha tirado 6. E aí eu fiz a avaliação substitutiva e fiquei com 4. Substituir é colocar o 4 no lugar do 6. Tá? Se o professor quiser ir lá e tirar o 6 e colocar o 4, seria o correto. Se o professor quiser, não, o aluno tirou menos do que tinha antes, eu vou deixar como estava. Isso é uma decisão do professor, mas a avaliação se chama substitutiva. Ele vai substituir a nota, tá? E aí o exame final. Como funciona a média? Tem 2 avaliações, P1 e P2, em que os professores juntam várias coisas, né? Pode ter uma prova, pode ter um fórum, pode ter uma tarefa para entregar, várias coisas, junta uma nota que é o P1. Depois, várias atividades, junta uma nota que é o P2. Cada professor decide como vai dividir, tá? Se vai fazer mais de uma prova, mais de um fórum, mais de uma tarefa para entregar. Vai pegar essas 2 notas, P1 e P2, vai somar e dividir por 2. Média aritmética simples. Se chegar na média 7, o aluno está aprovado, está liberado da disciplina. Não alcançou a média 7, pode fazer a avaliação substitutiva. Eu digo pode porque não é obrigado. Posso fazer a avaliação substitutiva, tentar melhorar uma das minhas notas, a 1 ou a 2, e aí a média é calculada de novo e eu posso passar com média 7, se eu tiver feito a avaliação substitutiva e tiver conseguido ir melhor.
Não consegui, tá? Fiz as duas avaliações, não tirei média 7, fiz a substitutiva, não alcancei média 7, ou não fiz. Vou para o chamado exame final. O exame final é todo o conteúdo da disciplina e a média é 5. Como é que a gente calcula? Eu pego a média que o aluno tirou antes, ele fez as duas avaliações, ficou com média 6. No exame final, ele vai fazer uma atividade, uma prova, uma atividade como o professor definir. Eu vou pegar 10 menos a nota que ele tinha antes, para saber quanto ele precisa no exame. Ele estava com média 6. 10 menos 6, 4. Ele tem que tirar no mínimo 4 no exame para passar. Tá? Se não tirar 4, está reprovado na disciplina. Então, vocês têm várias chances, né? A chance de passar por média, com média 7, terminando as duas primeiras avaliações, a chance da avaliação substitutiva de melhorar a nota e ainda passar com a média 7, e a chance final da disciplina de ir lá no exame ainda tentar atingir a média mínima de todas as disciplinas da FCM, que é a média 5. Então, a avaliação substitutiva é para recuperar a nota, ou para quem não realizou alguma das avaliações, e o exame final, se vocês precisarem, tá? Para atingir a média. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né? Como é que eu faço para saber que média eu tenho que tirar, que nota eu tenho que tirar no exame para chegar na média mínima 5? 10 menos a média que eu tive nas avaliações anteriores. Pego o P1 e P2, somo, divido por 2, vejo qual é a média que eu tirei, 10 menos aquele valor é quanto eu preciso tirar no exame. Tá? Então, para vocês saberem como vocês vão se preparar. Eu tenho média 2, por exemplo. Tá? 10 menos 2, 8. Eu tenho que chegar no exame e tirar 8. Daqui a pouco eu posso achar que é muito e achar que não devo fazer o exame. Prefiro fazer a resolução da disciplina no semestre que vem e não tentar fazer o exame. Eu tentaria fazer, tá? Que é uma oportunidade que está aberta para vocês, então, mas é uma decisão de vocês também. Eu não quero fazer o exame, não sou obrigado, só que daí eu vou reprovar na disciplina. Um pouquinho sobre a modalidade de educação à distância, tá? Qual é a ideia de trabalhar num curso que usa essa metodologia? Autoaprendizagem. Eu vou aprender bastante sozinho. Eu sou o construtor do meu próprio conhecimento, uma abordagem que a gente conhece como abordagem construtivista, que tem um autor muito famoso que fala sobre isso, que é o Jean Piaget. Tem um outro autor também que fala sobre o construtivismo, mas numa visão mais sócio-histórica, que é o Vygotsky. O que é eu ser o construtor do meu conhecimento? Vocês devem ter visto que as aulas começaram essa semana, e alguns de vocês me mandaram mensagem perguntando assim, qual é o link da aula online? Qual é o horário da aula online? A gente não tem horário de aula. Diferente do meu curso presencial aqui no campus, que é de noite, os alunos vêm para o campus e eles sabem que a aula começa às 19 horas, que eu vou dar uma tolerânciazinha de uns 10 minutinhos, mas no máximo 19h10 eu começo a minha aula, e a aula está acontecendo ali presencial naquele momento, eles têm que estar ali. Vocês não têm isso, vocês estão fazendo várias disciplinas esse semestre, mas não está escrito que a disciplina de lógica matemática é na segunda-feira, de aplicativos computacionais é na terça, que a de fundamentos filosóficos é na quarta. Isso não está escrito. Vocês têm lá uma lista de atividades de cada disciplina, uma disciplina mandou vocês ler um texto, outra disciplina mandou vocês participar de um fórum, a outra disciplina tem uma atividade para entregar, e tem prazos. Vocês vão ter que se policiar como alunos, usando essa ideia da autoaprendizagem e do autogerenciamento, de encontrar um horário em que vocês possam assistir às aulas, se elas são videoaulas, ou se tem que ler um texto, ou se tem que entregar uma tarefa, e irem fazendo as tarefas de acordo com o cronograma que os professores estabeleceram. Deixar acumular, como são 6 disciplinas, vocês imaginam, a primeira semana eu deixei 6 atividades para trás, na semana seguinte eu já tenho 12. Tá? O que eu pedi para os professores essa semana, como tinha muitos alunos entrando com matrícula no meio, que eles não fizessem atividades avaliativas que tivessem que ser entregues na primeira semana, que desse um prazo um pouquinho maior, tá? Mas cada professor vai estabelecer o seu calendário, se a atividade tem a atividade para entregar toda semana, se as entregas são a cada 15 dias. Se o professor quiser fazer alguma aula online, como a gente está fazendo essa reunião aqui, ele pode marcar com vocês também. Ele pode marcar uma reunião online e gravar, caso algum aluno não possa assistir, assista depois. Então, uma série de formas de a gente tentar conduzir para que vocês consigam gerenciar o tempo de vocês, tá? Então, o que a gente tem que pensar quando se fala em educação à distância? Interatividade entre vocês, entre aluno e professor, entre aluno e tutor. Então, interagir significa também, algumas vezes, ajudar os colegas,
vocês conhecem os colegas do polo, vocês podem fazer grupos de estudo virtuais ou presenciais nos polos para ajudar um colega que está com mais dificuldade. Vocês podem perguntar quando vocês têm dúvida, tá? Mandar mensagem pelo Moodle, mandar mensagem por e-mail, fazer essa interação. Se tem um fórum, algumas vezes tem alguns fóruns em que a gente tem que postar alguma opinião, vocês podem interagir respondendo as opiniões dos colegas de vocês também. Não quer dizer que eu tenho que ir lá só postar a minha opinião e eu não posso ler o que os outros colegas postaram e fazer uma interação com eles. Então, essa interação é importante para vocês verem que mesmo a gente estando à distância, não significa que nós não existimos como pessoas. Eu vou contar para vocês uma historinha que aconteceu agora no finalzinho do ano passado. Eu tenho uma aluna ali de Ijuí, que é a Camila. A Camila, ela foi aluna da nossa primeira turma, ela foi me orientando de trabalho de conclusão, e como ela se formou na época do isolamento social da pandemia, até a formatura foi feita online, nós não estávamos fazendo nem formaturas presenciais. E ela me convidou para eu ir lá em Juí fazer uma palestra no final do ano passado, numa oficina que teve para os professores da rede municipal de Juí, que ela é da Secretaria Municipal de Educação, ela trabalha com a área de computação lá na secretaria. Eu nunca tinha visto a Camila pessoalmente. A Camila e eu, nós trabalhamos durante os 4 anos do curso, ela fez TCC comigo, nós publicamos artigos em revistas, publicamos capítulos de e-book, ela participou de eventos de egressos, sempre que eu precisava de ajuda dela, ou ela de mim, a gente trocava mensagem pelo WhatsApp, pelo e-mail. E aquele dia que eu fui na palestra, eu cheguei na escola, e eu me dei por conta que eu trabalhava com a Camila desde 2017, eu só conheci ela pessoalmente em 2023. Mas ela era uma pessoa que interagia tanto comigo no espaço virtual, que para mim era uma pessoa que eu conhecia. E aí eu cheguei na escola, ela me abraçou, a gente conversou como se a gente já se conhecesse, quer dizer, nos conhecíamos sim, mas nunca tínhamos nos visto pessoalmente, sempre interação virtual. O que não significa, então, que essa interação virtual não é uma interação válida. Claro, não é a mesma coisa que eu estar lá no polo vendo vocês, mas não significa que a gente não possa estabelecer um bom ambiente de trabalho com tutores, com professores, com alunos, com os polos, se a gente se vê todos os dias. Tá? Então, essa interatividade nós temos que explorar, e nós temos que também usar os recursos presenciais se for preciso. Ir até o polo, pedir ajuda para os colegas, formar grupos de estudos. O que mais que a EAD envolve? Ambientes virtuais. A UFSM usa o Moodle, mas tem professores que também têm canal no YouTube, como eu, tenho meu próprio canal no YouTube, tem professor que usa as ferramentas do Google, como eu estou usando agora o Google Meet. O ambiente mais oficial mesmo, nosso da UFSM, é o Moodle, mas os professores podem usar outras ferramentas combinadas com o Moodle também. E é uma forma que a gente tem de nos aproximar. Tá? A gente se aproxima também não indo presencialmente, fazendo tantas atividades presenciais, mas usando esses ambientes para que a gente possa conversar e possa interagir. E a questão do tempo. Alguns alunos acham que fazer um curso à distância é mais fácil do que fazer um curso presencial. Eu não diria nem que é mais fácil, nem que é mais difícil. É diferente. Tá? Eu já fui aluno e professor de curso à distância. Daquelas especializações que eu fiz, 2 delas foram todas à distância, totalmente EAD. O que a gente tem que gerenciar? O nosso tempo. Em que momento eu vou sentar no computador e eu vou me dedicar às aulas? Num local em que eu tenha um ambiente de concentração, que não tenha o meu marido, o meu namorado, a minha namorada, o meu filho, a minha tia entrando, o cachorro latindo, moto passando na rua. Um lugar onde eu possa me concentrar, ou que eu coloque um fone de ouvido, que eu possa estudar, que eu possa assistir as videoaulas, que eu possa ler o material. E eu vou achar na minha agenda esse tempo. Eu trabalho manhã, tarde e noite, que às vezes a gente tem colegas aqui fazendo a licenciatura em computação que são professores 3 turnos. Eu sei que é difícil, mas eu vou ter que achar um tempo. Eu vou estudar no sábado, eu vou estudar no domingo, eu vou me policiar para toda semana, quando chegar o sábado à tarde, eu verificar se não ficou nenhuma tarefa pendente que eu tenha que entregar. Então, o que a CAPES nos recomenda, tá? É uma recomendação. Que os professores e tutores não respondam nenhuma atividade no domingo. Então, se vocês mandarem mensagens no domingo, pode ser que ninguém responda, tá? Porque isso não é uma regra, uma obrigatoriedade, mas é uma sugestão da CAPES que a gente não trabalhe aos domingos. Até porque você sabe que todo mundo tem direito a um dia de descanso na semana, né? E aí eu sempre mando uma sugestão de calendário para os professores, onde a gente coloca ali datas de avaliações, sempre começa na segunda e termina no sábado.
tá? Porque vocês deixam os domingos livres. Não significa que se vocês quiserem estudar no domingo, vocês não possam estudar, é um direito de vocês. O material vai estar lá no Moodle à disposição. Mas é um dia em que, teoricamente, se vocês mandarem alguma mensagem, não serão respondidos. Se mandarem para mim, eu vou responder, tá? Porque eu sempre respondo, mas isso é um problema meu. Tá? Eu respondo porque eu quero, não é porque alguém disse, o Sidney tem que responder as mensagens aos domingos. A gente fez uma avaliação do curso, perguntando para os alunos o que tinha de bom, o que tinha de ruim, lá na primeira turma, para ir melhorando para as próximas, né? E eu trouxe aqui para vocês o que os alunos colocaram como coisas boas, tá? As chamadas potencialidades do nosso curso. Flexibilidade de horários, já que não tem aula com horário fixo, né? Componentes curriculares diversificados, porque tem a área de educação e tem a área de computação também. A parte prática nos estágios, os alunos gostam muito dessas atividades, porque eles vão lá na escola e vão vivenciar o que acontece nas escolas. Qualidade dos materiais didáticos, especialmente os e-books. A flexibilidade para realizar avaliações presenciais, porque a gente tem professores que fazem as avaliações só pelo Moodle, professores que marcam a avaliação pelo Moodle, mas o aluno tem que ir no polo para fazer a avaliação, então isso é bem flexível também, porque o Ministério da Educação, até agora, quando fez a nossa avaliação ano passado no reconhecimento, deixa bem claro que obrigatoriamente as atividades práticas de estágio têm que ser presenciais. Então, o estágio do aluno lá na escola não pode ser virtual, ele tem que ir na escola fazer o estágio. As outras atividades, elas podem ser à distância ou presenciais, se a gente quiser fazer alguma atividade presencial. Vai ter uma jornada acadêmica, por exemplo. A gente pode fazer alguma coisa presencial nos polos e pode fazer alguma coisa virtual também, pode mesclar. O que não pode ser virtual são os estágios. Os alunos também destacaram a qualidade do corpo docente, até porque quase todos os professores são doutores, são professores qualificados com bastante experiência. Os e-books, que são produzidos para as disciplinas. A avaliação substitutiva, que é uma coisa que os outros cursos não têm, que é um diferencial do nosso curso. O acesso a uma universidade federal renomada, de pessoas que estão em cidades distantes. Então, a gente vê aqui agora que temos 6 polos, né? Balneário Pinhal, Cruz Alta, Ulha Negra, Sapiranga, São Gabriel, então, Canguçu, pessoas que estão em cidades distantes, que não poderiam vir até o campus, seja o campus central em Santa Maria, o campus de Frederico Westphalen, o campus de Palmeira das Missões, mas consegue ter acesso a um curso na Universidade Federal, que a gente sempre diz educação gratuita, pública e de qualidade. Os alunos também destacaram os trabalhos de conclusão, porque alguns podem ser alinhados ou não aos estágios, e o modelo que a gente usa de trabalhos no modelo de artigo científico e não de monografia, tá? Que a monografia é um trabalho bem mais longo, né, porque a monografia é um texto bem mais longo para desenvolver. A gente tem um acompanhamento dos egressos, vocês vão, à medida que os alunos vão se formando, eu vou mandando para vocês alguns cards falando onde é que estão os nossos ex-alunos, eu trouxe aqui 2 para vocês verem, ó. A Camila, que é uma aluna nossa que está lá em Ijuí, ela fez a graduação conosco e depois ela fez um mestrado em Santa Maria, em tecnologias educacionais. A Camila é formada em geografia, ela já era licenciada em geografia, já era professora antes de entrar no nosso curso. Um outro aluno que eu trouxe aqui para vocês verem também, dos nossos cardzinhos que a gente vai encaminhando dos egressos, é o Rodrigo, ali de Palmeira das Missões. Ele já tinha uma formação na área de tecnologia, em análise de sistemas, se não me falha a memória, e ele trabalha num provedor de internet e era professor. Agora, não sei se ele está na mesma escola ainda, ali em Palmeira das Missões, no Colégio Estadual Três Mártires, já tinha experiência como professor e veio cursar o curso de licenciatura em computação. Lembrei de uma coisa agora, tá? A gente tem vários colegas que entram no curso e já são professores, mas não são professores de computação. Tivemos casos de professor de geografia, de professor de história, de língua portuguesa, de matemática. Não tem como aproveitar o estágio, tá? Eu já fiz estágio quando eu fiz a licenciatura, porque o nosso estágio é um estágio como professor de computação. Então, se vocês são professores de outras áreas, infelizmente não há como aproveitar o estágio, tá? Vocês têm que cursar o estágio novamente. A gente tem também um diferencial do curso, que é a chamada premiação dos alunos de destaque. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar o regulamento para vocês. A gente tem o aluno de destaque de cada semestre e depois o aluno de destaque na formatura, né? O aluno de destaque de cada semestre, a gente premia as 3 maiores médias das disciplinas cursadas naquele semestre,
O aluno tem que ter média acima de 7 em todas elas, não pode ter reprovado, nem nenhuma. E aí a gente divulga todo semestre, no semestre seguinte, né, a premiação do aluno do semestre anterior, dos 3 melhores, por polo, tá? Então, é o primeiro lugar, segundo e terceiro. Agora a gente está ofertando 6 polos, né? Vou pegar os 6 polos, vou olhar as 3 melhores médias e vou listar lá o primeiro, segundo e terceiro. Às vezes acontece ser um de cada polo, às vezes acontece ser 2 do mesmo polo, depende, né? E agora, como tem duas turmas em andamento, são feitos separadamente, tá? A turma do 7º semestre é um aluno de destaque, e a turma de vocês é outra, até porque as disciplinas são diferentes. Na formatura, também são os 3 maiores médias, mas daí é de todas as disciplinas. O sistema calcula ali uma média do curso como um todo. Então, vai somar as notas de todo o curso e vai ver quais são os 3 alunos que tiraram as maiores médias no curso como um todo. Aqui é o cardzinho para vocês verem, esse aqui é do primeiro semestre de 2023, ó. Então, os 3 alunos que foram premiados, e aí a gente divulga isso aqui nas redes sociais e também ali pela lista de e-mails, né? O nome do aluno e o polo, e todo semestre, então, a gente faz de novo essa premiação dos chamados alunos de destaque. Tá? Bom, eu falei demais, agora eu vou interromper a apresentação, daí eu vou interromper a gravação aqui para a gente abrir o espaço para perguntas, tá? Só um instantinho. Se alguém pediu para falar enquanto eu estava apresentando, desculpem porque eu não enxergo, tá? Então eu não consigo ver enquanto eu estou ali com os slides abertos, eu não consigo ver se alguém pediu para fazer alguma